Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Estamos aí na reta final da nossa temporada. Se você ainda não assistiu aos últimos episódios, corre na playlist, procura pelos últimos episódios, tem muita coisa legal aqui na nossa playlist. Qual é o objetivo desse podcast? O nosso objetivo, então, é aprender com o erro, mas não de uma maneira pesada, e sim de uma maneira divertida, leve. Aprender com as situações que aconteceram com outras pessoas, para que lá na frente a gente, não precise se perguntar: ah, e se eu soubesse disso antes? Então, o nosso objetivo é isso: aprendizado de uma maneira leve. No episódio desta semana, a gente vai falar um pouquinho sobre duas palavras que muitas pessoas confundem. Esta pessoa em especial se confundiu, e embora elas pareçam de uma certa forma, aonde a gente encontra essas duas palavras são em locais totalmente diferentes e situações totalmente diferentes. Então vamos começar com a história. Uma pessoa, um homem, foi até um restaurante. E nesse restaurante, essa pessoa pediu ou queria pedir sopa. Então, ela queria pedir, ela estava com fome, queria se alimentar e queria se alimentar com uma sopa. Mas essa pessoa cometeu um erro. E aí, é exatamente isso que a gente vai ver qual foi o erro que essa pessoa cometeu. São duas palavras que podem até parecer, mas no contexto vocês vão ver que isso gerou uma situação muito engraçada. Vamos lá? Bom, então, como eu disse para vocês, a pessoa, ela estava com fome e queria se alimentar de uma sopa. Bom, então vamos lá. Qual é a pronúncia da palavra sopa em inglês? Para sopa, a gente tem soup, soup, soup. Veja que esses dois Os aqui têm um som de U. Soup, soup. Muito bem. Então, era este o alimento, que esse homem gostaria de receber no restaurante, tá? Porém, quando ele foi pedir, ao invés de pedir soup, ele pediu soap, soap, soap. E aí, gente, a questão é, ele não estava pedindo uma sopa, e sim um sabão. O garçom, ficou todo, sem entender muito bem o que aquela pessoa queria comer, até que os dois juntos, então, conseguiram se entender e o senhor, então, entendeu que a pronúncia da palavra sopa estava errada. Agora, observa que a palavra, o sabão, soap, soap, tem as mesmas quantidades de letras e as mesmas letras que a palavra sopa no Brasil. Muitas pessoas cometem esse erro, esse mistake, Elas cometem esse erro por erro de pronúncia das palavras. Então vamos lá mais uma vez. Sopa, soup. Sabão, soap. Soap. Soup, soap. Esse foi um erro muito comum, tá? Este é um erro muito comum, principalmente em brasileiros, tá? E que vai gerar essa situação, Onde você está no restaurante pedindo sabão, fica um pouco confuso às vezes. Bom, o que a gente tem que atentar, atentar aos sinais. Principalmente porque, às vezes, quando a gente fala alguma coisa errada, a pessoa que sabe o que a gente está pedindo tenta nos corrigir. Então, por exemplo, se a pessoa vê que eu estou pedindo sabão, ela vai achar estranho e talvez ela vai dizer, sopa, e vai dizer a palavra correta. Porém, às vezes, a gente fica um pouco nervoso, eu sei, e aí a gente às vezes não presta muita atenção aos detalhes e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que vai ficar hoje, então? Para a gente não confundir mais sopa com sabão.
Eu espero que vocês tenham gostado e que espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios. A gente está entrando aí numa reta final da primeira temporada dos nossos episódios, da nossa série. Caso você tenha uma situação engraçada, caso você vivenciou ou saiba de alguma história que alguém vivenciou, que cometeu algum erro de inglês, mas que aprendeu uma lição, tem um e-mail aqui nos comentários. Manda esse e-mail com o título podcast para que a sua história possa fazer parte também dos nossos episódios. Vai ser um prazer trazer a sua história aqui para gente. E se você curtiu esse vídeo, conhece alguém que já cometeu esse erro ou alguém que está indo para o exterior em breve, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo para que essa pessoa também não cometa esse erro de pedir sabão ao invés de pedir sopa. Pessoal, um beijo para vocês e vejo vocês na semana que vem.